boas, vamos lá, vamos de novo para mais um pouquinho aí de direito constitucional, continuando nas ações do controle direto de constitucionalidade. Hoje vamos falar da ADPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, tá bom? Seguindo então nas ações do controle direto de constitucionalidade, controle ou então controle concentrado de constitucionalidade, porque ele se concentra no Supremo Tribunal Federal, ou ainda então controle pela via direta, né, pela via da ação, tá? Diversos controles em contrariedade, né, ao controle de constitucionalidade difuso, que ocorre por qualquer juiz, qualquer tribunal pode realizá-lo. Beleza? Definição. O que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental? A arguição de descumprimento de preceito fundamental é um instrumento processual de natureza constitucional que serve para verificar a constitucionalidade, né? Que serve para verificar a compatibilidade de um ato do poder público, agora vamos mudando os conceitos, de um ato do poder público com a Constituição. Tá? Essa ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental, ela tem de dois tipos. Ela pode ser uma autônoma ou também incidental. Como assim, autônoma ou incidental? A arguição autônoma, tá? Ela ocorre nas seguintes hipóteses. Ela ocorre quando existe um ato do poder público que possa violar um preceito fundamental. Um ato do poder público que possa violar preceito fundamental, tá bom? Daqui um pouquinho nós vamos falar o que é ato do poder público e o que é um preceito fundamental. Uma segunda hipótese de ADPF é a ADPF incidental, que ela ocorre quando? Quando existe alguma controvérsia constitucional relevante relativa a leis estaduais, municipais ou federais, no caso federal, estadual ou municipal. Aqui vocês já vê mais um dado novo, né? ADC só contra a lei federal, ADI contra a lei federal e estadual. Aqui a ADPF cabe para sanar uma controvérsia constitucional relevante sobre lei ou ato normativo do poder público federal, estadual e municipal, inclusive anterior a 5 de outubro de 1988, que é a data da promulgação da Constituição, que é o parâmetro de verificação da constitucionalidade. Então a gente pode verificar o quê? Que existem dois tipos de ADPF. Uma autônoma, que basta o quê? Toda vez que verificar um ato do poder público que possa violar um preceito fundamental, cabe essa ADPF para verificar se esse ato do poder público viola ou não o preceito. O que é ato do poder público e o que é preceito fundamental, na sequência eu vou falar. Ou então, existe uma controvérsia constitucional aqui relevante. Ela é incidental o quê? Imagine aonde está essa controvérsia constitucional. Nós aqui estabelecemos uma controvérsia constitucional? Não. O Poder Judiciário. Imagine que órgãos do Poder Judiciário estão tendo posições contraditórias sobre um certo assunto, tá? Com posições contraditórias de nível constitucional sobre um certo assunto. Então existe uma controvérsia constitucional relevante dentro do Poder Judiciário. Então, com base existindo essa controvérsia, pode-se levar essa ADPF, né, essa controvérsia por intermédio de uma ADPF ao Supremo Tribunal Federal. E essa controvérsia ela pode ocorrer sobre lei federal, lei estadual e lei municipal. Tá? Olha só a dica. Se falou lei municipal, você já exclui a ADI, a ADO e a ADPF. Tá? Já exclui a ADI, a ADO e a ADPF. Porque contra a lei municipal só cabe a ADI. Tá? Inclusive contra a lei anterior à Constituição de 88, cabe a ADPF, tá bom? Para verificar o quê? Para verificar se houve a recepção ou não dessa norma infraconstitucional anterior à Constituição. Beleza? Previsão normativa. Previsão normativa, ela está prevista no artigo 102, parágrafo 1º da Constituição, introduzido pela Emenda Constitucional número 3 de 1993, tá? Verificou-se o quê? O Constituinte verificou que existia um vácuo, né? Porque, se existe alguma discussão a respeito de uma lei federal,
posterior a 88 cabe ADI. Uma discussão constitucional acerca de uma lei estadual posterior a 88 cabe ADI. Se existe uma omissão inconstitucional, cabe ADO. Se existe uma controvérsia judicial sobre uma lei federal posterior a 88, cabe ADC. Ficou faltando o quê? Como que você ia verificar se, por exemplo, existe no âmbito federal isso, né? Porque caberia um controle de constitucionalidade estadual. Como você ia verificar se há uma ofensa à Constituição, a um preceito fundamental, em tese, né, realizado por uma lei municipal? Tem como levar isso para o STF diretamente? Diretamente não, só por intermédio de recursos. Então tinha um vácuo, né? E como você ia verificar se leis anteriores à Constituição foram recepcionadas ou não pela Constituição? Também não tinha essa ação, tá? Então, diante desse vácuo, criou-se a ADPF para suprir essa falha no sistema, né, de verificação de compatibilidade de leis infraconstitucionais. Imagine um ato do poder público que não seja lei, que seja uma decisão, um ato administrativo. Ele pode ser submetido a um controle de constitucionalidade? Pode, por intermédio do ADPF, a gente vai ver daqui um pouquinho. Então a ADPF ela veio em 93 para surgir esse vácuo no sistema, essa falha no sistema. E depois ela foi regulamentada pela Lei 9882 de 99, a lei que trata do processamento da ADPF. Vocês vão olhar lá, essa lei é uma lei bem pequena. Olha só, tem um detalhe aqui, ó. A ADPF foi criada em 93 na Constituição. E a lei que veio regulamentar só veio em 99. Então aqui você verifica 6 anos de inércia legislativa. Tá? Como é que ficou? O Supremo Tribunal Federal ele não aceitava ADPFs antes da edição da lei, porque o artigo 102, parágrafo 1º da Constituição diz, né, cabe ao Supremo Tribunal Federal julgar a arguição de descumprimento de preceito fundamental nos termos da lei. Que lei? Ela foi criada na Constituição em 93, mas somente em 99 foi editada a lei. Então, durante esse período, o Supremo Tribunal Federal não aceitava, porque não sabia, né, qual era o procedimento e tudo mais. Então, verifica-se um vácuo, né? Um vácuo não, uma omissão legislativa. Beleza? Legitimados, vocês já estão cansados de saber as pessoas lá do artigo 103 da Constituição, tá? Eu botei aqui o prefeitos. Por que eu botei prefeito? Porque se cabe uma ADPF contra uma lei municipal, poderia o prefeito ajuizar essa ADPF? Não, não pode. Embora caiba uma ADPF no Supremo Tribunal Federal contra uma lei municipal, não pode o prefeito ajuizar essa ação, essa arguição. Por quê? Porque não tem previsão constitucional, não foi legitimado no artigo 103 da Constituição, não se deu legitimidade ao prefeito para fazer isso. Nem mesmo pode também ajuizar a ADPF as pessoas que participam de um processo em que existe essa controvérsia. As pessoas que participam do processo que tem uma controvérsia constitucional relevante também não poderão levar ao Supremo Tribunal Federal, diretamente por intermédio de uma arguição de descumprimento do preceito fundamental, essa análise, tá? Somente as pessoas lá do artigo 113, o Presidente da República, mesa da Câmara dos Deputados, mesa do Senado Federal, o Procurador-Geral da República, o Governador do Estado, vocês verifiquem lá no artigo 103 da Constituição, decorem quem são essas pessoas que podem ajuizar a arguição de descumprimento de preceito fundamental. O que tem que ter na petição inicial? Ora, o ato do poder público violador de um preceito fundamental, tu vai ter que dizer, ó, o ato aqui é um decreto, né? É um ato administrativo, é um contrato, é qualquer coisa, é uma nomeação, tá? É uma decisão judicial, é uma lei, você vai ter que dizer o que é, qual é o ato do poder público violador. Você vai dizer também o preceito fundamental violado, tá? Preceito fundamental violado. Vai falar o que também? Se for uma ADPF incidental, vai ter que demonstrar a controvérsia constitucional relevante, tá? Vai ter que demonstrar a controvérsia se for uma ADPF incidental. A questão da ADPF incidental caiu um pouco em desuso, né? Porque basta, para ajuizar a ADPF autônoma, não precisa demonstrar essa controvérsia constitucional. Basta em tese que o demandado entenda que existe ali uma controvérsia, que um certo ato, tanto judicial, legislativo ou administrativo, viole um preceito fundamental, ele vai poder ajuizar essa arguição no Supremo Tribunal Federal sem a necessidade de demonstrar que um tribunal decide assim, que outro tribunal decide assado. Ele não vai precisar fazer isso, tá bom?
Beleza? Olha só, eu botei aqui, ó, subsidiariedade. O que é subsidiariedade? A DPF ela tem uma característica, ela é subsidiária em relação às demais ações do controle de constitucionalidade. Como assim? Ou seja, se couber ADI, não cabe a DPF. Se couber ADC, não cabe a DPF. Se couber ADO, não cabe a DPF, tá? Mas ela é subsidiária ao quê? Só as ações do controle de constitucionalidade ou, por exemplo, um mandado de segurança? Ela é subsidiária, se couber mandado de segurança, não vai caber a DPF? A regra é o seguinte, ela é subsidiária àquele instrumento processual que possa fazer as vezes dela, que possa valer, que tenha a mesma força que ela, tá? O mandado de segurança, muito provavelmente, ele vai ter efeitos interpartes, tá? Então ela não vai ser subsidiária ao mandado de segurança. Se couber o mandado de segurança, mas couber também a DPF, a pessoa vai optar ali, né? Agora, se couber, por exemplo, a ADI, que tem efeitos erga omnes e vinculantes, não vai caber a DPF. Tá? Então, uma das características ela é subsidiária, ou seja, ela é a reserva. Foi o que eu falei antes. Se não couber nenhuma das outras ações do controle, vai caber será a DPF. Tá? Então, ela é o titular, ela é um reserva. Tem os titulares ali, ela fica de reserva. Ela é usada de forma subsidiária. Se não tiver outra opção, vai nela. Agora, se tiver outra opção, tem que utilizar a opção correta. Olha só, a característica, ou seja, princípio da subsidiariedade, ou então, e tem uma outra, característica ou princípio da fungibilidade. Como assim fungibilidade? O Supremo Tribunal Federal, nas hipóteses em que a pessoa erra, né, o legitimado ali errou o nome, narrou tudo certinho, mas errou o nome da ação. Em vez de colocar a DPF, colocou a ADI. O Supremo Tribunal Federal ele tem adotado essa ADI por ADPF, ou seja, ele faz a fungibilidade dessas ações. Você narrou certinho, as pessoas do 103 narrou certinho a DPF, mas capitulou, colocou o nome de ação direta de inconstitucionalidade. O Supremo Tribunal Federal receberá essa ADI como sendo uma ADPF. Tá bom? Mais um detalhe aqui, liminar. Como assim liminar? Ajuizada essa arguição de descumprimento de preceito fundamental, o STF poderá conceder uma medida antecipada, uma ordem antecipada, por exemplo, para suspender todos os processos que existe essa controvérsia. Para o julgamento de todos os processos aí. Pode ser assim eliminar. Ou então suspender o ato impugnado. Suspender o ato esse do poder público que em tese viola preceito fundamental. Ele vai poder suspender esse ato. Tá? Essa liminar, a regra é que ela seja concedida pela maioria absoluta dos ministros da casa, né? Ela tem que ser concedida em tese por 6 ministros. Mas em casos de urgência, de relevância da matéria, ela pode ser concedida, como fala a lei, ad referendum do tribunal, né? Concedida de forma individual pelo relator desse processo. A lei permite que seja então concedida a liminar ad referendum do tribunal. Beleza? Vou apagar o quadro e já retorno. Então, retomando. Seguinte, participações. Como é que funciona aí? Todas até agora nós vimos, né, que terá, em todas não, salvo detalhezinho na DO. Terá participação do Procurador-Geral da República e do Advogado-Geral da União. Tá? Todas as ações em que o Procurador-Geral da República não ajuizar, não for ele o autor, ele vai participar desses processos no Supremo Tribunal Federal como custos legis. Tá? No caso aqui da DPF, se não for proposta pelo Procurador-Geral da República, ele vai participar obrigatoriamente, ele vai dar o parecer do Ministério Público Federal dizendo o que o Ministério Público acha daquela arguição. Da mesma forma, vai participar aqui o AGU, mas o AGU vai participar como o quê? Como defensor do ato, né, que está sendo impugnado perante o Supremo Tribunal Federal. Certo? Ele vai ser intimado a fazer a defesa. Por quê? Porque aquele ato ali presume-se que ele é legal, né, porque ele foi praticado, muito provavelmente, ou pelos representantes do povo, eleitos democraticamente, ou então ele foi praticado por algum membro do Poder Judiciário devidamente investido no cargo. Tá? Então, paira sobre o ato
uma veracidade de que ele é legal e constitucional. Por conta disso, então, ele será chamado, o AGU, o Advogado-Geral da União, será chamado para prestar esclarecimentos, para fazer a defesa do texto que está sendo, né, do ato que está sendo impugnado, tá bom? A diferença aqui é que nas demais ações que nós vimos, essa participação antes lá era em 15 dias, agora aqui são 5 dias para fazer a defesa, ok? Seguinte, o que é então ato do poder público? Ato do poder público. Olha só, coloquei aqui para vocês, ato do poder público pode ser atos legislativos, executivos e atos judiciais. Qualquer ato do poder público objeto de ADPF, que pode ser objeto de ADPF, é qualquer manifestação oficial do poder público, seja ela legislativa, administrativa ou judicial, pouco importa. Tá? Atos, manifestações oficiais do poder público, ato do poder público, qualquer manifestação oficial do poder público, não importa a roupa que ela vista, né? Se ela é uma legislação, se ela é um ato administrativo, se ela é um ato judicial. Essa é a regra, tá? Salvo com exceções, no que toca às decisões judiciais transitadas em julgado. Porque se existe uma decisão judicial transitada em julgado, a ação cabível é uma ação de rescisão, né, da coisa julgada e não uma DPF. Então, se tiver um ato judicial transitado e julgado, já executado ou em fase de execução ou por se executar, o correto aí é uma ação rescisória, tá bom? Outra coisa, existe uma diferenciação também em atos políticos. Tem alguns atos, né, que são atos totalmente políticos e contra eles não cabe. O Supremo Tribunal Federal já deu exemplo de um ato do poder público, um ato que não é um ato do poder público, mas é um ato político, por exemplo, o veto do presidente da República, né? Em tese, contra o veto não cabe a DPF. E até porque contra o veto existe a possibilidade do Congresso Nacional de promover a derrubada do veto, tá? Atos de declaração de guerra, de celebração de paz, são atos, né, tidos pelo Supremo. Não existe uma lista de quais são os atos políticos, certo? Mas tem alguns atos previstos na Constituição que eles não são simples atos do poder público. Eles configuram-se atos, né, extremos, atos que não são realizados a todo momento, que configuram-se atos políticos. Em tese, contra esses atos políticos não cabe a arguição de descumprimento de preceito fundamental, tá bom? Mais um detalhezinho aqui. O que seria então um preceito fundamental? Já vimos que o ato do poder público, a regra é qualquer ato do poder público, pouco importa se legislativo, executivo ou judiciário, cabe a DPF. Agora, o que é preceito fundamental? Cabe a DPF para verificar a violação, né, para retirar o efeito de um ato do poder público violador de preceito fundamental. A DPF é autônoma. O que seria um preceito fundamental? Preceito fundamental também não existe na legislação, nem na Constituição, o que seja uma definição específica do que seja um preceito fundamental. Tá? O STF já se manifestou e disse que não, preceito fundamental eu vou ter que analisar a situação no caso e dizer se aquilo ali é ou não um preceito fundamental. Segundo o STF, nem tudo que está escrito na Constituição são preceitos fundamentais. Tem conteúdos, normas estabelecidas na Constituição que não são considerados preceitos. Mas o que é a base? Qual é o centro? Ele verifica o quê? Tem que ser algo dotado de essencialidade. Tá? Ele dá exemplos. Quais sejam alguns exemplos de preceitos fundamentais? O princípio da dignidade da pessoa humana, o pluralismo de ideias, pluralismo político, a democracia, todos os direitos fundamentais, esses são todos preceitos fundamentais que não podem ser violados. Os princípios constitucionais sensíveis, lá do artigo 34, a LIMP, né? Os princípios da administração pública do 37, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, a separação dos poderes, a propriedade, que é um direito fundamental. Então tem que ser algo, todas as liberdades têm que ser
para ser considerado preceito fundamental, tem que ser dotado de essencial para o Estado democrático de direito. A democracia, né, é o principal dos preceitos fundamentais. Tá? E todas as cláusulas pétreas do artigo 60, parágrafo 4º, todos os princípios constitucionais, todos esses são preceitos fundamentais, segundo o Supremo Tribunal Federal. Mas não tem uma lista exata, tem que analisar cada caso para ver se é um preceito fundamental ou não. Tá bom? O que mais aqui? Quórum de votação. Olha só, já falei várias vezes, para iniciar qualquer votação dentro do Supremo Tribunal Federal tem que, pelo plenário, isso é julgado pelo plenário, não pelas turmas do Supremo, tem que estar presente no mínimo 8 dos seus 11 ministros, tá? E para que seja declarado a ofensa, dizer assim, ó, para que seja julgado procedente ou improcedente a ADPF, né, para que tenha um provimento de mérito mínimo, tem que estar presente 8 para julgar. E para dizer se aquele ato do poder público viola ou não um preceito fundamental, ou então para suprir uma controvérsia constitucional relevante, no caso da ADPF incidental, precisa de voto de pelo menos 6 ministros a favor ou contrário, tá? Precisa de voto de 6 ministros. Lembro aqui também que, aproveitando falando de quórum, para a modulação dos efeitos temporais da decisão, para dizer, ó, esse ato é violador de preceito fundamental, mas até o momento, até aqui, ele produziu seus efeitos. Considero que houve modula, ou seja, os efeitos dessa decisão, para que produza efeitos a partir daqui, a partir de certo momento ou a partir de uma outra data. É cabível, então, a modulação dos efeitos temporais da decisão, conforme já estabelecido e explicado em outras aulas para vocês, tá bom? Vamos lá então para liquidar a fatura. Beleza? Efeitos da decisão. Quais são os efeitos da decisão da arguição de descumprimento de preceito fundamental? Ora, os efeitos, a regra é que eles sejam erga omnes, vinculantes e ex tunc. Tá? Erga omnes por quê? Porque atinge a todos as decisões do Supremo Tribunal Federal no controle direto de constitucionalidade, tem eficácia e efeito sobre todos, tá bom? E essas decisões produzem efeitos vinculantes. Como assim efeitos vinculantes? Certas pessoas terão de decidir e agir daquela forma, tá? Ela vincula quem? A decisão da arguição de descumprimento de preceito fundamental. Ela vincula o Poder Judiciário, todas as demais instâncias do Poder Judiciário terão de decidir igual, e ela também vincula a administração pública, tá? Lembro que presidente, governador, prefeito não são administração pública, eles são o poder executivo. Então, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, ela não vai vincular o poder executivo e o poder legislativo, né? Que em razão da democracia eles poderão, daqui a um pouco, editar novamente o mesmo ato, e esse ato novamente poderá ser submetido a um controle de constitucionalidade, tá? Então, essa DPF possui efeito erga omnes, vinculantes, conforme eu falei, e ex tunc, ou seja, retroativo. Ele retroage lá a data da edição do ato, apagando todos os efeitos do ato. Essa é a regra, tá? Essa é a regra. Contudo, a lei da ADPF, Lei 9882 de 99, ela permite a modulação temporal dos efeitos da decisão, de forma que o quê? Com 2/3 de votos, por 8 votos dos ministros, os ministros podem dizer assim, não, beleza, eu verifico que esse ato é violador de preceito fundamental, ou então aqui a gente produz, a gente sana essa controvérsia constitucional, mas os efeitos dessa decisão não terão retroatividade, ou seja, não serão retroativos lá à data do ato ensejador da violação, mas sim a partir desta decisão ou a partir de um outro momento que for estabelecido, tá? É a possibilidade de modulação temporal dos efeitos da decisão da ADPF. Agora, para liquidar a fatura, ADPF 444, uma arguição
de descumprimento de preceito fundamental, que tramitou no STF e já foi julgado no STF, vocês podem dar uma lida, que ela versa sobre o artigo 260 do Código de Processo Penal, tá? A famosa condução coercitiva. Diz lá o artigo 260 do Código Penal, se o cara faltar, né, ou para certos atos, ele poderá ser conduzido coercitivamente. 260 CPP. Diz o 260 do CPP. Olha lá. Se o acusado não atender à intimação para o interrogatório, reconhecimento ou qualquer outro ato que sem ele não possa ser realizado, a autoridade poderá mandar conduzi-lo à sua presença, tá? Mandará conduzi-lo à sua presença. Esse artigo o STF entendeu como não recepcionado pela Constituição de 88. Esse artigo não tem mais aplicabilidade, embora se vocês abrirem o código de vocês vai estar lá, só que ele perdeu os efeitos, tá? A partir do julgamento da ADPF 444. O que aconteceu? Teve um momento, né, de operações aí no Brasil, principalmente da Lava Jato, em que diversas conduções coercitivas foram realizadas, né? O cara nem sabia que ia ser interrogado, que estava sendo investigado, quando vê, estava toda a polícia lá na porta da casa do cara, levando o cara para uma oitiva, tá? Isso chegou ao Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal entendeu que o artigo 260, ele ofende preceitos. Qual é o ato violador? Qual é o ato do poder público violador? O artigo 260 da Constituição. Esse ato do poder público, ele cabe à DPF, né? Porque é um ato do poder público, tá aí, é uma lei federal editada anteriormente à Constituição. Então não pode dizer que ela é inconstitucional, tá? Porque o parâmetro de constitucionalidade veio depois dela. O que se verifica? Verifica se ela foi recepcionada ou não pela nova Constituição. Será que, se ela ofende, o que acontece? Eu já falei da teoria da recepção aqui lá no início. Tá? Quando veio a Constituição em 88, existiam diversas leis no país, diversos atos infraconstitucionais. A Constituição veio e estabeleceu um filtro, né? Passou uma rede e disse, ó, só passa para cá, só terá efeito, continuará produzindo efeitos aqueles atos que não me ofenderem. Aqueles atos que me ofenderem o meu conteúdo, tá? Eu não vou recepcioná-los, vai bater aqui nesse filtro e vai morrer. Se houver dúvida quanto à recepção, qual é o método de você verificar a dúvida, extrair, acabar com essa dúvida? A DPF no Supremo Tribunal Federal. A DPF serve para a verificação de recepção. Pode acontecer nos casos difusos também, né? No caso concreto também, o juiz pode entender por não recepcionado. Mas o instrumento adequado e com efeitos erga omnes e vinculante é a ADPF, tá? Então chegou no Supremo Tribunal Federal essa ADPF dizendo que o artigo 260 violava o preceito fundamental. Qual o preceito fundamental? A liberdade de locomoção, tá? Porque pelo menos naquele momento durante a condução coercitiva, tu não estás condenado, não tem prisão preventiva, não tem prisão provisória, mas tu não tem a tua liberdade, né? A tua liberdade é tolhida. E também viola o quê? Viola o direito à não autoincriminação. Tu tem direito de de não depor, tu não é obrigado a depor e nem produzir prova contra você mesmo, tá? E o que adianta você ser levado à presença da autoridade? Chegando lá você pode ficar quieto ou até mentir, que não terá consequências sobre você. Tá? Então não tem cabimento, segundo o Supremo Tribunal Federal, não tem cabimento a condução coercitiva e até mesmo porque, segundo o entendimento do Supremo, a condução coercitiva ofende o direito fundamental à liberdade de locomoção, ofende também o direito à não autoincriminação e também ofende o direito ao devido processo legal, tá? Esses, então, o exemplo da ADPF. Tem diversas outras ADPFs, vocês pesquisem aí no site, coloquem no Google ADPFs, vocês vão ver diversas ADPFs. Galera, fechou? Aquele abraço, tamo junto. Eu digo para vocês o seguinte, esse conteúdo também tá lá no podcast, você pode, né, quando for fazer outras atividades, você pode estudar ouvindo o podcast Nosso Direito Constitucional.
Fechou, galera? Aquele abraço. Até mais.